Diz o seguinte a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor. Olha a resposta do Senhor a Moisés: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Verso 15. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Verso 17. O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Pai, de nos ministrar, de nos exortar, de nos direcionar, de falar, Senhor. Essa manhã é tua, Senhor. Nós estamos aqui, estamos em festa, são vários os motivos que nos colocam aqui nessa manhã, mas o principal deles é ouvir a tua voz. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela retrata exemplos, muitos exemplos do poder e da presença de Deus. E quando nós lemos isso aqui agora em Êxodo, o texto que nós lemos, ele retrata isso para a gente. Ele nos mostra o poder e a presença de Deus. Moisés sabia que a presença de Deus no meio do povo de Israel era o que distinguia eles dos outros povos. Ele tinha plena convicção disso. Israel era melhor por quê? Porque Israel tinha sobre ela a presença de Deus. Agora uma pergunta: o que diferencia você das outras pessoas? O que diferencia você no seu dia a dia? O que tem que nos diferenciar dos demais povos dessa terra é a presença de Deus. A palavra nos mostra que Moisés, ele não estava preocupado com os outros povos. Moisés não estava preocupado com a guerra que ele ia encarar. Moisés não estava preocupado com o futuro incerto. Mas Moisés só estava preocupado com uma única coisa, e o que ele queria saber é: Deus está conosco? Deus está com o meu povo, com o povo dele? Porque Moisés sabia que sem a presença de Deus, eles eram frágeis. Ele tinha essa convicção. E meus irmãos, numa reunião como essa, no domingo aqui pela manhã, a nossa maior preocupação, o nosso maior desejo deve ser: eu quero ter um encontro com a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, é a presença de Deus que vai te diferenciar no seu dia a dia. A Bíblia é repleta de exemplos, irmãos, muitos, mas eu quero citar alguns aqui, só para você olhar o contexto. A Bíblia tem inúmeras narrativas de pessoas, homens e mulheres, que foram marcantes em sua época. Por quê? Porque tiveram a presença de Deus sobre eles. Um exemplo: Abraão.
Abraão Abraão capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Lá em Gênesis capítulo 21, verso 22. Aqui está só o versículo, mas o contexto nos mostra. Aqui diz: naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Abraão estava prosperando, crescendo, e aqueles homens, dando um resumo para você muito cru, Abimeleque e o comandante do exército olharam para ele e falaram o seguinte: Abraão, Deus está com você em tudo o que você faz. Foi reconhecido que a presença de Deus estava com ele. Exemplo, Josué. Josué é um exemplo clássico. Lá no primeiro capítulo de Josué, no verso 5, diz o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Aí diz: estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Diante de todos os feitos que Josué conseguiu fazer com o povo de Deus, conquistar, entrar, o que fez a diferença? Por que ele fez tudo aquilo? Porque ele era sábio? Um grande combatente? Não, porque a presença de Deus estava com ele. Quem se lembra de Gideão? Quem se lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, verso 12. Se puder colocar para mim, Mateus. Juízes capítulo 6, verso 12 nos relata: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. O que falou para ele? O que falou para ele? Ele não era um poderoso guerreiro nessa situação. Ele não era um poderoso guerreiro. Mas aquilo que Gideão fez com 300 homens, sabe por que ele fez? Porque ele teve uma estratégia. Não, irmãos, porque a presença de Deus estava com Gideão. Sabe, irmãos, e tem muitos outros, por exemplo, Jeremias. Jeremias tinha uma palavra dura ao povo. Jeremias estava receoso de entregar aquela palavra. Ele não sabia dizer o que aconteceria com ele. E lá em Jeremias capítulo 15, verso 20, olha o que o Senhor fala para Jeremias: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão. Por quê, irmãos? Pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Declara quem? Amém, irmãos. Isaías, muitos outros. Isaías 41, verso 3, do capítulo 1, Isaías 43, do 1 ao 3, mas no versículo 2, vamos ler todo ele? Abre a sua Bíblia comigo, Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1, diz o seguinte, coloca: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. O que diz aí? Você é? Verso 2, quando você atravessar as águas, o que diz agora? Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, olha, porque a presença de Deus estava com ele. Ele disse para ele o seguinte: quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrar a Etiópia e Sebá em troca de você. Ou seja, vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, mas Deus está com você e você não se queimará, você não se afogará, porque a presença de Deus está com você, irmão. E o que precisa ser a base da minha vida? O que precisa ser a base da sua vida? A presença de Deus. A base das nossas vidas precisa ser a presença de Deus.
E todas essas leituras que eu fiz, essas citações, eu poderia falar muitas outras. Mas todas essas citações, essas passagens, têm a intenção de quê? Encorajar você a andar na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Os tempos modernos fazem muitas vezes que nós tenhamos uma intensidade de vida tão louca, tão corrida, que nós não busquemos a Deus. Eu peguei todo domingo, eu sempre programo minha semana. Coloca ali tudinho, né, Fabiana? Mas uma coisa que sabe que eu tenho que fazer? Se eu for deixar no piloto automático, não acontece. Eu coloco lá devocional. Ou é de manhã ou é à noite, mas eu vou parar para ter tempo com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Se eu for deixar me levar pela minha correria, eu não paro. E detalhe, sempre quando tem uma brechinha na agenda, o que você faz? Encaixa mais um compromisso. Vamos adiante. Não, irmãos. É prioridade, tem que ser prioridade nossa. Buscar a presença de Deus. Moisés tinha convicção disso. Nós lemos em Êxodo. Você não vê Moisés se preocupando com armas. Você não vê Moisés se preocupando com estratégia. Você não vê Moisés se preocupando com o número de pessoas. Você não vê Moisés perguntando, Senhor, o que eu vou enfrentar? Mas você vê Moisés se preocupando, Deus, o Senhor vai estar comigo. Sabe, meus irmãos, você tem muitas batalhas na sua vida. Você tem muitas batalhas à sua frente. Você que está aqui hoje, eu tenho plena convicção que você tem muitas decisões a tomar na sua vida. Eu sei que você tem muitas questões internas, muitas vezes, que estão te incomodando, que você precisa superar elas. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, ou que estão me acompanhando de casa, amanhã, segunda-feira, dia 11 de abril, vão ter que tomar decisões importantes, terão que enfrentar dificuldades. Todos nós temos um futuro pela frente, muita coisa para viver, mas se eu fosse você, baseado no que a palavra de Deus me mostra, eu estabeleceria hoje uma prioridade fundamental na minha vida: buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus vai fazer a diferença entre o que você irá ser e o que você não irá ser. Ela vai fazer a diferença. Ela vai fazer a diferença. Nós estamos nesse local onde Jesus Cristo está presente. O Espírito Santo está nos visitando. Sabe por que muitos de vocês já até se desligaram dos seus problemas? Sabe por que muitos de vocês até já nem se lembravam mais que amanhã vai ter que encarar um Golias? Porque a presença de Deus está no nosso meio, irmãos. Porque quando a presença de Deus se manifesta, nós temos paz e nós confiamos no Todo-Poderoso que está conosco. Amanhã, traga a presença de Deus para a sua vida. Ela pode ser o diferencial na sua família. Ela pode ser o diferencial no seu coração. Ela pode ser o diferencial na sua mente. Ela pode ser o diferencial na sua história. Talvez você esteja aqui nessa manhã me acompanhando de casa e você não tem expectativa de história, de casamento, de vida. Eu quero te falar algo: a presença de Deus te dá essa expectativa, meu irmão. Porque a presença de Deus é o maior diferencial na vida de uma pessoa. E como que eu busco a presença de Deus? Como eu busco a presença de Deus? Como eu faço para isso? Abra sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas capítulo 14. Sabe, meus irmãos, Jesus foi para o Pai e deixou o Espírito. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus está aqui do nosso meio. Mas como que eu mantenho essa presença? Como que eu não me desconecto dela? Eu quero ler com vocês aqui 2 Crônicas capítulo 14.
verso 11, que diz o seguinte: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Olha o que ele disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou, olha o verso 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Olha, meus irmãos, que oração rica. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Eu vou fazer uma pergunta agora, você não precisa levantar a sua mão, mas eu quero que você responda dentro do seu coração, dentro de você. Quem aqui se sente tão fraco que vê que não tem a menor chance? Responda, não levante a mão, responda dentro de você. Quem aqui se vê tão fraco, que vê que não tem a menor chance? Pode ser que você esteja aqui, você está sendo injustiçado. Pode ser que você esteja aqui, você está sendo rejeitado. Pode ser que você esteja aqui e você está sendo maltratado, desvalorizado. Irmãos, tem pessoas que, por tanto impacto da vida, tanto impacto, tanta cabeçada, já se coloca dentro da incapacidade, se sente incapaz. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você que reconheceu isso na sua vida, o Senhor está aqui nessa manhã falando, conte comigo. Falando para você, eu estou com você. Porque a Asa fala, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. E olha que modelo de oração, né? A parte B do verso 11. Olha que Asa fala: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E sabe o que aconteceu com Asa? Ele teve vitória. Ele teve vitória. E aí, ainda 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 1 ao verso 4. Após aquela vitória, Asa fez aquela oração. E após aquela vitória, olha o que está relatado aqui. Olha a palavra que ele recebeu vinda do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Olha, preste atenção agora, meus irmãos. Se você puder grifar isso na sua Bíblia, grife. Após a vitória que ele teve, presta atenção. Após a oração que ele fez, ele teve vitória na batalha que ele enfrentou, e ele recebeu essa palavra da parte do Senhor. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os... Verso 3, durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele que o encontrassem. Aqui está o segredo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem,
Ele os abandonará. Um texto muito conhecido nosso de Jeremias capítulo 20, verso 13. Um texto muito conhecido nosso diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Verso, põe para mim aí, o Mateus. Põe verso Jeremias 29, 20, verso 14 agora. Eu acho que eu marquei a passagem errada, mas tudo bem, está valendo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, primeiro versículo, 29, 13, né? Isso aí, 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Verso 14, 14, isso mesmo. Eu me deixarei ser achado, ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Irmãos, depende de você. Depende de você. Sabe onde começa? Com você. Começa com você. Porque se depender de Deus, segundo o que nós lemos aqui, Ele sempre está com você. Ele sempre está com você. Sempre. Mas será que nós sempre estamos com Deus? Será que nós procuramos a Deus? Moisés se negava. Eu não vou sair daqui se o Senhor não vier comigo. Ele se negava. Ele se negava a andar sozinho, irmão. E sabe o que acontece com a gente hoje? Nós insistimos em andar sozinhos. Insistimos em andar sozinhos. Lá atrás, no Éden, a serpente disse a Eva, depois a Adão, consequentemente, que eles não precisavam ouvir a Deus, que eles poderiam ser autossuficientes. E sabe o que acontece com a gente hoje? Hoje em dia nós ouvimos a serpente: você pode ser autossuficiente, você não precisa de ninguém, você não precisa estar na célula, você não precisa, você é dono da sua vida, você é dono do seu futuro. Mas a palavra nos mostra que Moisés falou: Senhor, eu não vou se for para mim sozinho. Eu não vou se a tua presença não for comigo. E nessa manhã Deus está falando para você: busque a minha presença, que eu me deixarei ser encontrado por você. Para que você tenha a presença inteira de Deus na sua vida, meu irmão, você precisa entregar-se por inteiro a Ele. E sabe qual deve ser a sua maior preocupação a partir de hoje? Continuar buscando a Deus, continuar buscando ao Senhor, continuar buscando a Ele. O tema da nossa cantata, Tetelestai, está consumado. Jesus, desamparado na cruz e sozinho, disse: está consumado. E sabe o que aconteceu com ele? Depois houve um silêncio, o Senhor o abandonou, e ele disse: meu Deus, por que me... Sabe para quê, meu irmão? Para que você pudesse ter hoje a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele foi abandonado, ele se sentiu abandonado, todos os nossos pecados foram depositados sobre ele, o Senhor virou seu rosto para ele, ele sabia o que estava acontecendo com ele, ele disse: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Para que hoje eu e você pudéssemos ter a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós todos os dias. Amém.
E a Bíblia deixa bem claro, ela deixa bem claro, nós lemos isso, que se nós deixarmos Ele de lado, Ele vai nos deixar de lado. Agora, se eu buscar a Ele com intensidade, eu vou ter Ele com intensidade na minha vida. Irmãos, nós irmos para a parte final aqui, muita coisa eu deixei de lado que eu ia falar, mas eu acho que faz sentido para muita gente aquilo que nós ouvimos aqui. Que lado você vai construir a sua vida? De que lado você vai construir a sua vida? Como você vai continuar construindo a sua vida? De que jeito? Onde você vai investir os seus melhores dias? Como? De que jeito? Do seu jeito? Da sua maneira? Dentro do que você acha que é o certo? Ou da maneira que Deus vai continuar te conduzindo? Ou você vai construir a sua vida na presença de Deus? Imagina uma coisa. Um rio. Aqui está a presença de Deus. E aqui está do seu jeito. Tem muita gente construindo sua vida aqui, ó. Mas o Senhor nos chama a nós construirmos a nossa vida nele. A vida cristã ela é feita de decisões. A vida cristã é feita de decisões. Você vai construir a sua casa na areia ou a sua casa sobre a rocha? A vida cristã é feita de decisões. Nós precisamos decidir, meus irmãos. Precisamos decidir. Existem pessoas aqui enfrentando gigantes poderosos, enfermidades, problemas no casamento, problemas na família, desemprego, perseguição. Eu não sei o que você tem enfrentado. Às vezes são problemas internos, seu temperamento, seu humor, a sua maneira. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é de que lado desse rio você vai construir a sua vida. Na presença de Deus ou no seu jeito. Essa pandemia fez com que muita gente se esfriasse, irmãos. Fez com que muita gente se esfriasse. Muita gente que tanto faz, está aqui ou não está aqui. Eu ouvi até, a igreja é onde eu estou. Igreja é eu sozinho em casa. Irmãos, o corpo de Cristo é a igreja dele. O corpo de Cristo e a igreja dele, o cabeça se manifesta onde o corpo dele está. O corpo está aqui nessa manhã. O corpo está nas células reunidos no nome dele. Por quê, irmãos? É muita mentira da serpente que está no ouvido de muita gente. E quando a gente está frio, e quando a gente morde a isca da serpente, um avivamento, qualquer avivamento que aparece, sabe o que acontece? Para você é morno. Morno. Qualquer fogo de Deus que aparece, isso é frio. Pastor, olha lá o pastor. Olha lá o dirigente. Irmãos, nós precisamos ter uma nova experiência com o Senhor. Precisamos sair da experiência da rotina e buscarmos uma nova experiência com Ele. E eu quero convidar que você feche seus olhos no seu lugar, curve sua cabeça.